Então, Pronto. muito obrigado. Nossa segunda aula agora vai ser para que a gente possa entender como o cérebro aprende, como eu consigo, né, interligar essa situação fisiológica com o aprendizado. O que eu tenho, né, de estrutura fisiológica que favorece o meu aprendizado. Então, para que a gente tenha esses conceitos fisiológicos mais presentes nesse conhecimento, eu trouxe uma pergunta aqui para vocês, né? Passou aí? Não? Não. Vou sair novamente. Agora sim. Vamos lá. Nessa primeira questão aí, quem poderia me responder? É aí. Por que que você... Deixa eu colocar no chat. Por que que você... Eu não estou conseguindo ver, observar o nome aqui. Você marca como letra E. Porque a medula espinhal e o encéfalo faz parte do sistema nervoso central. Muito bem. E se eu chegasse e te perguntar se existe um outro sistema vinculado ao sistema nervoso central? Aí você me pegou. Quem poderia ajudar? Eu acho que tem, eu não sei. Eu acho que são os nervos e o encefalo, não sei. Tem a ver? Não, calma. Nessa divisão do sistema nervoso, nós vamos dividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que é a pergunta aqui, está bem, né, tá bem assim destacado, que é justamente a medula espinhal e o cérebro. Então, nós vamos ter o cérebro e a medula espinhal, que é quem vai receber e transmitir, né, para os nervos periféricos todas as informações que são analisadas e processadas no cérebro. Então, naquela pergunta anterior, né, o sistema nervoso central só compõe o quê? A nossa massa encefálica, o nosso cérebro, e a medula. O cérebro que está dentro da nossa caixa craniana, dentro da nossa cabeça, do nosso crânio, e a medula espinhal passando pela coluna vertebral. Então, tanto a coluna vertebral, a medula que passa entre as vértebras e o cérebro que está dentro da caixa craniana, faz parte da medula, faz parte do sistema nervoso central, e é a medula espinhal e o encéfalo. Quando eu falo de sistema nervoso periférico, eu estou querendo dizer sobre os nervos que saem da medula, que está presente na coluna vertebral, e vai para todo o corpo. Então, eu tenho dois sistemas interligados: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E esses dois sistemas que unem o sistema nervoso, ele é responsável por processar diversas informações, analisar diversas informações durante a vida, que leva a gente a ganhar, adquirir o conhecimento. Então, quando eu pergunto aqui como o nosso cérebro aprende,
Quem poderia me dizer um pouco e falar um pouco sobre o que se entende do cérebro aprendendo a cada dia? Quem poderia? Como o nosso cérebro aprende? O que vocês acham? Como é que o nosso cérebro aprende? Pelo estímulo, não sei se tem a ver, pelo estímulo, né, das ideias, de buscar conhecimento, não sei se é nesse caminho, eu acho, não sei. Eu acho que é por aí, não é? Perfeito, Ciane. Mas quem pode Renato, contribuir? Com as sinapses que os neurônios vão fazendo, recebendo, repassando esse conhecimento? Então, olha que coisa interessante. Nós já pegamos duas relações. Primeiro, os estímulos, as experiências de vida, as experiências que são adquiridas, os problemas que vão aparecendo na nossa vida, e nós vamos ganhando, né, esse aprendizado. Uma outra relação que a Cláudia trouxe foi justamente a sinapse nervosa. Então, ela tocou na parte fisiológica, né? Então, eu preciso de estruturas que consigam o quê? Refletir essas mensagens, essas informações adquiridas com a vida, juntar tudo isso e, através dessas duas relações, eu adquiri uma melhora na minha relação mental, uma melhora na minha relação intelectual. Então, é importante a gente entender que, para que eu possa aprender, eu preciso primeiro ter estímulos, e diversos estímulos, estímulos voluntários e estímulos involuntários, meu sonho, né, minha maneira de pensar, na maneira que eu tive aquela briga, naquele acidente, naquela queimadura no fogo quando eu era pequeno, que eu comecei a descobrir que fogo trazia um problema na minha pele e causava dor. E tudo isso faz com que células que estão distribuídas no meu sistema nervoso possam adquirir competências que vão relacionar com a minha maneira de poder interagir com o outro, com o social e comigo mesmo. Tudo bem aí? Ô, professor, Sim. Fala. eu li assim, um exemplo, assim, é muito interessante, assim, porque é uma coisa muito rápida e, nesse momento, estão acontecendo milhares de estímulos e coisas dentro do sistema nervoso. Por exemplo, você tem uma criança, né, uma criança pequena, que está assistindo TV no quarto, e aí a mãe chama. Felipe, vamos lá. Felipe, chama lá do outro cômodo. O Felipe vai ouvir aquela voz. O cérebro, através da recepção dos receptores, vai ver, eu conheço essa voz. Essa voz me traz uma boa lembrança, me traz confiança, e aí você vai ter uma como que fala? Uma recordação? Então, você vai ter uma série de eventos lá no cérebro que vai levar até o seu córtex, a parte de lembrança, que essa é minha mãe. Então, e aí a partir daí você vai ter outros estímulos que vai te fazer se mover, que vai ativar sua musculatura, que vai permitir que você se levante e atenda o chamado da sua mãe. Então, um simples chamado da mãe vai ativar milhares de coisas, de reconhecimento, de memória, de musculatura. Então, é muito interessante pensar, tipo, uma coisinha dessa e o cérebro está explodindo, assim. E mais ainda, Miriam, bom você trazer esse exemplo, porque desde a gestação, a mãe que canta, né, para o bebê, você já tem esse conhecimento nervoso, né, de que aquela pessoa que está ali falando com você
é a sua mãe. E aí você tem diversos estímulos de receptores e hormônios, de serotonina, endorfina, que causa a sensação de prazer e você consegue interagir o nome da mãe com um sentimento de prazer que você sente quando escuta aquela voz. Então, foi muito bom você tocar nesse assunto. E a gente aprende justamente porque o sistema nervoso, ele tem células diferentes. O meu corpo é formado por diversos tipos de células que vão se agrupando para formar os tecidos. Esses tecidos vão formar os sistemas. Então, nós vamos ter diversos sistemas interagindo para que eu possa sempre buscar a homeostasia do meu corpo, o equilíbrio do meu corpo. Tanto numa fase de doença, uma patologia, meu corpo vai ter que equilibrar diversos fatores, como também no indivíduo eutrófico, no indivíduo normal, que não tem problema nenhum de saúde. O nosso corpo, o tempo todo e a todo instante, está interagindo entre esses sistemas. Quem controla tudo isso é o sistema nervoso. E esse sistema nervoso tem um tipo de célula diferente. Então, eu vou fazer mais essa pergunta aqui agora para vocês poderem me responder. Alguém se habilita? Eu não sei, não. Eu tô confusa. É muita. Eu acho que é uma pergunta meio, né, assim, não sei, porque é incorreta. Então é complicado, né, saber, né, falar. Tem gente confusa. Mas não se preocupa, aqui podemos errar sem problema nenhum. Se você se habilitar a tentar responder, atitude e personalidade é importante nesse momento. Não se preocupe se vai acertar ou se vai errar. O importante Eu vou tentar, eu acho que é a D. A letra D? É. Então vamos lá. Alguém quer dar outra resposta sem ser a letra D? Eu acho que é a C. Marca. Letra A, letra C. Então vamos lá. Por que eu coloquei essa questão? Para que a gente possa interagir com a célula funcional do sistema nervoso. Célula completamente específica justamente para esse sistema. Então, a letra A, ela está correta. Eu pensei na letra A, mas eu não tinha certeza. A letra A, ela está correta. Por quê? Porque é a única que tem o quê? A célula nervosa é o neurônio. Por que é o neurônio? Porque ela tem características especiais que só estão presentes nela. Qual? Exemplo, transmissão elétrica quase que imediata de uma célula para outra. Isso só acontece na célula nervosa. Segundo, alta excitabilidade. Quando eu começo a pensar em alguma coisa, então o exemplo da Miriam, da voz da mãe chamando o filho, eu tenho uma região do cérebro, e é por isso que nós sabemos, justamente por causa desses estímulos elétricos, que vai justamente fazer com que ela ative, ela despolarize e repolarize, né, produzindo energia e consiga estimular uma região do cérebro que me traz a memória confortável da minha mãe. Então, letra A correta. Miriam, vai lá. Então, a letra A poderia ser uma pegadinha, digamos assim, porque o tecido nervoso ele também tem ele é composto por uma outra parte, só que essa outra parte ela não vai fazer toda essa
parte principal do sistema nervoso. Então, é a célula principal do sistema nervoso, é o neurônio. A outra parte é a neuroglia, que ela vai ser parte da estrutura da célula, né? Muito bem. Então, nós temos dentro da célula. Nós temos a célula principal, que é a célula nervosa, e é essa célula que está responsável por toda essa questão de comportamento, né, dessa relação intelectual, psicológica que nós temos, e nós temos um outro tipo de célula que só faz parte na questão da estrutura, na formação, no fornecimento de substratos, de nutrição dessas células, manter essa célula de uma maneira aquosa, para que justamente a água conduz com mais facilidade a energia. Mas quando nós pensamos em uma estrutura principal do sistema nervoso, a estrutura mais principal, né, a estrutura mais importante do sistema nervoso vai ser justamente o neurônio, que é uma célula completamente diferente de todas as outras. Ok, pessoal? Ok? Miriam, pode continuar fazendo pode continuar falando, que ajuda bastante a trazer outras informações. Letra B. Os neurônios são responsáveis pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso e possuem como partes principais os dendritos, o corpo celular e o axônio. Coerente. Essa célula nervosa que tem condições de transmitir o impulso nervoso, ela é dividida nessas três partes, né? Os dendritos, e aí eu começo a questionar, né, nessa questão fisiológica, como é que eu aprendo? Eu aprendo através de informações, de estímulos que são passados durante a vida. E aí a Cláudia trouxe uma informação através do sistema de sinapse nervosa, que é a união entre essas células. Então, eu começo a perceber que o aprendizado ele está relacionado com o quê? Com a quantidade de dendritos e sinapses nervosas, de interações que eu tiver entre essas células. Então, no exemplo que a Miriam comentou, né, de que na criança ela começa a reconhecer a mãe desde a voz, a criança e o adulto têm a mesma quantidade de neurônios. São a mesma quantidade de neurônios. O que modifica de um adulto para uma criança? Justamente a quantidade de sinapses nervosas, de ligações entre essas células, que aí vai produzir toda a questão do conhecimento e do comportamento que nós temos durante a vida. Então, letra B estaria certa. A letra C. Os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo por onde os impulsos nervosos propagam-se. Essa estaria errada. Por quê, professor? Porque os neurônios, eles não têm, né, essa conectividade de uma maneira só. Eles são divididos. Então, eu tenho uma interatividade, ao mesmo tempo, nervosa com química. Então, eu preciso de um estímulo nervoso, um estímulo elétrico de um neurônio. Para passar para outro neurônio, eu preciso de um estímulo químico. Então, eu tenho dois neurônios diferentes. Eu não só tenho um neurônio. Alguns casos, depois a gente comenta. Então, seria a letra C. Eu não tenho neurônios conectados. E eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, a letra C estaria errada. A letra D, o sistema nervoso e endócrino possui uma íntima relação, sendo o sistema nervoso responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas e produzirem hormônios. Então, isso favorece o quê? Favorece que muito das situações que eu passo de ansiedade, de questões psicológicas, de estresse, existe uma relação da minha ativação nervosa com a ativação de algumas glândulas que eu tenho no meu corpo que vão produzir certos hormônios que podem modular alguns comportamentos. Então, um exemplo,
o medo. Então, eu tenho uma ativação do sistema nervoso, essa ativação leva ao aumento de um hormônio que nós chamamos de noradrenalina, que quando chega no rim, na supraadrenal, forma a adrenalina. E essa adrenalina faz eu ficar excitado, preocupado, com medo, né? Ou então eu vou correr. Então, eu tenho essa relação do sistema nervoso interagindo com diversos sistemas. Então, nessa questão aqui, os neurônios, eles nunca são conectados entre si. Eu sempre vou ter divisões entre esses neurônios e aí torna capaz nós, agentes de saúde, muitas das vezes a medicina, a psiquiatria, modular medicamentos que vão diminuir ou estimular a ativação dessas células. Deu para compreender, pessoal? Ok? Sim. E essa aí tá certa, então, essa D ou não? Então, a D estaria certa e a errada, a incorreta seria a letra C. Eu nunca vou ter neurônios conectados entre si. Sempre eu vou ter um espaço entre E eles. a A também não está incorreta ou não? Não, a A está correta. Ah, tá. A célula principal é o neurônio. Como a Miriam comentou, eu tenho um outro tipo de célula, as células da glia, como se diz, que são células responsáveis por uma outra situação, que não é transmitir informação. Vou dar um exemplo. De nutrir essas células. Eu tenho células que vão nutrir os neurônios. Eu tenho células que vão dar a estrutura do cérebro, vão solidificar a estrutura do cérebro. Então, a célula principal é o neurônio. Então, um exemplo que eu trago aqui, ó, de um neurônio. Obrigada. E eu, a partir do momento que eu consigo, através de estímulos, comportamentos, problemas psicológicos que vão facilitar a relação entre essas células. Quanto mais ligações eu tiver, mais eu aprendo. Discutindo aquilo que Cláudia e que você, Ciane, comentou, é justamente o quê? Observar aí absorver essa e produzir com outras células frente. Eu vou adquirir meu conhecimento. Ok. Eu faço um caminho de sinapses, ligações de sinapses, e à medida que eu exercito, ganhando treinamento. Então, os estados emocionais, se eu sou ansioso, eu produzo ansiedade constantemente. Eu crio no meu cérebro uma trilha ou estradas que conduzem a esse estado também, que reforçam isso. Na hora que eu entro num tratamento, né, como é que acontece, entre aspas, um estado de desaprender ou criar novas vias, já que aquilo foi estruturado, foi reforçado, como é que isso pode ser combatido? Se a pergunta for muito avançada, eu peço desculpa. Não, vou tentar trazer alguns conhecimentos agora atuais sobre as células nervosas. Antigamente, né, até um tempo atrás, né, quando se não estudava psicofisiologia, o que se falava? Que as células, os neurônios, a partir do momento que chega a uma certa idade, quando ele acaba a formação dele, vamos dizer assim, eu não tenho mais como interagir, eu não modifico. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma lesão em certo neurônio, nunca mais eu teria estímulo daquela região ou daquele neurônio.
O que foi observado a partir de agora, né? Não existe isso. O neurônio ele pode se adaptar. Outras regiões cerebrais vão se adaptar. Quando você comenta sobre essa relação de você construir um caminho de vida, e aí quando você chega na minha idade, 44 anos, e aí você observa que precisa se modificar, né? Eu preciso ter uma maneira diferente, e vou te dizer que eu aprendi e estou aprendendo até hoje com isso. Eu tinha uma maneira de ser como professor, e depois de quase 15 anos de docência, eu tenho uma outra maneira. Miriam sabe disso muito bem, né? Miriam sabe disso muito bem. Então, o que acontece? Eu tenho um fenótipo e tenho um genótipo. Os genótipos são genes que eu vou carregar dos meus pais. Muitas das vezes não tem jeito. Se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa que tem uma propensão a desenvolver uma depressão, a depender do meu fenótipo, a depender daquele meu ambiente de vida, eu vou estar mais propício a ser uma pessoa depressiva, justamente porque eu carrego genes. Agora, se eu tenho um fenótipo que favorece a diminuir essa estatística, diminuir essa prevalência de vir a ter isso aí, pode ser que mais para frente isso fique guardado e no momento da minha vida, de alguma coisa que aconteça, isso seja restaurado e eu entre numa situação de depressão, porque eu tinha aquele gatilho lá. Existem algumas maneiras, né, na psiquiatria e na psicologia. O que nós temos observado em reabilitação cardíaca, Jaime? O indivíduo não gosta de fazer exercício físico, tô certo? A população é mais sedentária, tô certo? Muito mais. Você não pratica exercício físico, você hoje tem condições de tudo é feito de tudo, você vai no carro, é elevador, você não anda de escada. Quando chega com seus 50, 60 anos, você tem um infarto agudo do miocárdio. Então, você tem um infarto agudo do miocárdio. Você não chegou, infartou, foi na mesa de cirurgia, abriu lá o coração, então com instante, aí fechou novamente, o médico fala: você tem que fazer exercício físico agora. Desculpa a palavra aí. Cara, nunca fiz. Minha relação psicológica, fisiológica é que exercício físico é ruim, que é cansativo. Eu lembro que na minha época de escola, por eu não saber jogar futebol, geralmente eu estava no gol, ou então eu estava fora do grupo, da turma. Como é que agora eu vou fazer exercício físico? Muito das vezes, Jorge, tem a parte Jaime, tem a parte da terapia farmacológica, de tomar alguns medicamentos para justamente melhorar o seu humor, ou então todo um papel de profissionais que vão ter que interagir para justamente fazer com que você resgate em alguma região do seu cérebro ou a disciplina, que é o compromisso, mesmo você não gostando, você vai ter que fazer, porque você sabe que você pode voltar a ter esse problema, não é isso? Ou então, a partir do momento que você tem esses profissionais, estimular outros fatores. Então, se antigamente, quando você estava nessa caminhada, tudo te levou para o sedentarismo e não praticar o exercício físico, a partir do momento que tem um outro profissional, e aí entra os agentes de saúde, que vão interagir de uma maneira diferente, buscando outros caminhos que estimulem neurônios, que estejam em regiões do seu cérebro, que libere algum tipo de hormônio, neurotransmissores, que influenciem uma percepção diferente do que você teve atrás, isso pode fazer com que você desvie os caminhos. E até então,
os neurocientistas comentavam que isso não era possível. A partir do momento que você tem uma lógica neural, não tinha condições de você modificar. Até por essa situação de que um neurônio, uma vez formado, nunca mais eu vou conseguir modificar. A partir do momento que entra toda essa interatividade de sistemas, de disciplinas, de conhecimentos de diversas áreas, começa a se observar que o psicólogo pode interagir de uma maneira, né, de uma conversa que estimule outra percepção cerebral, que estimule outra região cerebral que muitas das vezes foi apagada da sua memória, da sua existência, medicamentos que potencializem isso, né, e também algumas áreas dessa região que consigam fazer com que você tenha esse comprometimento. Agora, sozinho é fácil? Não é fácil. E é justamente por isso que nós temos hoje uma equipe interdisciplinar para poder ajudar nisso. Agora, vou lhe ser sincero, né? Tem condições de você modificar essa percepção, modificar esse caminho? Tem. Só que não é fácil. Na maioria das vezes, esse indivíduo que infartou e que sabe que é importante ele fazer exercício físico, de 10 pessoas, apenas 4 voltam a fazem exercício físico. 6 não conseguem criar novos caminhos cerebrais para poder fazer o exercício. Deu para você entender? Professor. Pode falar, Miriam. Só pedir, só rapidinho, só... Eu só vou fechar a porta aqui rapidinho, porque estou vendo um barulho aqui. Rapidinho. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver confuso, vocês podem parar na hora, tá? Pode falar, Miriam. Então, é isso que você está falando. Bom, eu pude ver muito lá no INCOR, muito mesmo. Eu vi pessoas que chegavam reclamando, baixa, pessoas que saíram, tipo, realmente vão acabar, e via pessoas que mudaram a vida, assim, mudou o semblante, não conseguiam mais ver exercício, assim. Aí eu fico pensando se, de repente, é um tipo de sistema de recompensa, né? Que para algumas pessoas o exercício funcionou como recompensa. Elas eram pessoas, por exemplo, que iam escovar o dente e se sentiam exaustas, e agora conseguem fazer coisas normais porque do exercício, e a recompensa que o exercício fez elas gostar do exercício. E outras pessoas que talvez não tenham sentido essa diferença toda entre antes de fazer exercício e depois, então eu acho que pode ser que funcione muito esse mecanismo de recompensa. Não tem dúvida. De recompensa é que nessa relação aqui dessa imagem que eu estou falando, ó, a partir do momento que você construiu o exercício da reabilitação, né, que você viu um conhecimento adquirido, que o exercício físico ele não foi bom para você, que você trouxe memórias que foram desconfortáveis, com certeza regiões do cérebro foram estimuladas muito mais do que outras regiões de recompensa. Então, quando você busca o profissional, quando você busca outras alternativas, e aí é que entra o papel interdisciplinar, que faça com que outras regiões do córtex, né, do sistema límbico, né, dos lobos cerebrais que estão responsáveis por ativar certos comportamentos, e você tem um aumento
dessas conduções nervosas e te traz esse fator de recompensa, de alegria, né? Em 2001, eu chego para trabalhar no INCOR, eu pego lá 30 que queriam correr, tinham que correr. Aí, Alexandre, você precisa correr, eles precisam melhorar a intensidade. Aí eu vou lá, assim, 30 fala para mim, a gente não correr. É péssimo correr. Esse exercício aqui que é um saco, Alexandre. Aí, caramba, aí fui conversar com a psicóloga. E aí, batendo o papo com a psicóloga, a gente conversou, a psicóloga Luciana falou, Luciana, eu estava pensando em levar esse grupo para a prova que acontece do Pão de Açúcar de revezamento. Assim que pode fazer andando. E eu falo que vai ser maravilhoso, vamos estimular a relação nervosa, né, a parte cerebral, para ver o que acontece, se isso motiva essas pessoas a fazerem exercício físico. Vamos lá na cidade universitária, chamamos todos os filiares, e aí o que aconteceu? Quem fez os 5 quilômetros, impressionante, começaram a participar sempre dessas provas. Então, essa questão da recompensa, da liberação hormonal de diversas regiões cerebrais favoreceram aquela sensação de prazer, uma sensação que ele não tinha, ele não teve no passado. E começou a experimentar. Primeiro, um educador físico que, primeiramente, não achou que todo mundo tinha atleta, todo mundo vai respeitar o seu limite. Traz alternativas justamente para estimular esse compromisso. E também ao medicamento, né? A Ritalina, né? Se toma hoje. Né? Então, tem muita gente que toma alguns medicamentos. Então, isso pode favorecer, sim. Agora, que é difícil, é muito difícil. Venhamos e convenhamos, no mundo existem mais pessoas sedentárias do que pessoas ativas. Justamente por quê? Porque existe uma relação maior de prazer quando eu fico no meu sofá, com todo o meu um exercício muito escolhi. Então, existe essa famosa frase do Drauzio Varela, que fala que ele corre todos os dias. Não é, mas ele corre todos os dias. Ele pergunta para ele, se você gosta de ver, eu corro todos os dias. Já é uma relação, desculpa, Ciane, já é uma outra relação. Dá uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhada, peraí, desculpa, gente, é porque eu tô... Professor, tá me Oi. ouvindo? É a Valquíria. Eu tô querendo perguntar, eu levantei a mãozinha aí, mas acho que não tá Pode aparecendo. perguntar, Valquíria, depois eu preciso ver no chat a pergunta do Júnior, não é isso? Jonas. 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 Quer que eu leia depois, professor? Pode perguntar, Valquíria. Oi, professor. Então, eu queria saber em relação, no caso da genética, né? O senhor falou aí o exemplo de sedentarismo, que tem o exercício e tal. E no caso da genética, quando vem dos pais, a questão de ansiedade, ou até mesmo de algumas doenças como Alzheimer, como funciona? Tem como a pessoa não ter aquele problema, ou ela, como o senhor citou, né? Em certa época pode o gatilho vir e a pessoa começar a ter ansiedade ou ter algumas doenças, algumas coisas. O que eu queria saber, assim, em relação a isso, como funciona essa mudança? Né? Tem também uma equipe ou é obrigatório o remédio, senão não resolve? Como funciona? Não. A genética ela é preponderante para algumas doenças, não tenha dúvida. Eu no HC, né, vamos trazer aí a questão da genética nas neoplasias, em células cancerígenas. Eu conheci famílias nesses meus 10 anos na USP que faleceram os avós, os pais
e os filhos todos com a célula cancerígena, independente do tratamento específico, independente de cuidar do fenótipo. Tinha esse Sim. gatilho, essa mutação no gene que favorecia justamente a uma certa idade, a partir dos 30 anos, esses familiares desenvolviam as neoplasias, e neoplasias malignas que levavam completamente ao indivíduo ao falecimento. Então, eu conheci muitas... E no caso do Alzheimer, que já é mais ligado às emoções mesmo, ao esquecimento, essa coisa toda assim, mais ligada para o lado de ansiedade, porque aí, então, o senhor está falando da questão já de doenças, né? Eu não sei falar os nomes técnicos, mas a questão da ansiedade do Alzheimer, vai, que é mais ligado Aí você for colocar Alzheimer, a mente mesmo. Isso, da mente, Alzheimer, Parkinson. Tem um fator genético preponderante. Só que hoje... Mas tem como mudar isso com a psicólogo, tratamento, alguma coisa, ou não? Só medicação e... Tem, só que hoje, com o avanço da medicina, com o avanço da interdisciplinaridade, hoje você tem como modificar esse fenótipo. Então, vamos dar um exemplo, a alimentação. Uma alimentação mais balanceada, menos rico em gorduras, mais rico em gorduras insaturadas, não saturadas, que ajudam muito nessa relação sensorial do sistema nervoso. Uma alimentação mais rica em certos aminoácidos que vão ajudar na estrutura e na formação dessas células nervosas. Um outro exemplo, a psicologia, para que faça com que você compreenda, né, e você diminua o seu estado de estresse do trabalho, né? O exercício físico é você modificar, tentar modular a qualidade de vida justamente para diminuir a propensão a essa doença. Agora, dizer para você que isso pode ser no futuro isso não possa acontecer, não existe. É você trabalhar com probabilidade. Se eu tenho uma genética que me predispõe a ter essa doença, Alzheimer, e eu tenho uma vida totalmente desequilibrada com esse fator genético, porque meu pai e minha mãe, ou meu pai tem, e eu bebo, utilizo drogas, me alimento mal, né? Então, eu vou ter uma propensão muito maior a vir a ter esse tipo de problema. Agora, se a partir do momento, que é o que acontece em vários ambulatórios hoje, que se trabalha a psicofisiologia, a partir do momento que eu faço um rastreio, por isso que existe a anamnese, eu faço um rastreio, e eu observo que na minha família eu tenho um avô e um pai que tiveram Parkinson, eu preciso, desde cedo, começar a interagir com esses fenótipos, com esse ambiente, para diminuir essa propensão. Agora... entendi. Aí é na alimentação e seria no caso do Alzheimer. Um exemplo seria a atividade do cérebro, tipo, fazer aquelas cruzadinhas, esses negócios, é verdade, professor? Opa, Quem tudo, tem tendência para não parar, né? Valquíria, você colocou, estava alimentação, estresse, exercício. Diminuir o estresse, né? Leitura é fundamental. Para que eu possa melhorar o aprendizado, falando, eu preciso tirar toda a ligação entre a leitura preponderante. Vou te falar uma coisa, lá no HC, um grupo que trabalha com Parkinson e Alzheimer, o indivíduo faz exercício lendo, ele é lá lendo, então, justa para estimular. Se você cuida de diversos, porque é multifatorial, não pode ser só um fator, são vários fatores que envolvem isso. O fenótipo, vários fatores. E tem o genótipo. Se você soma genótipo com fenótipo, você vai ter muito mais prevalência para vir a ter. Agora, se você
se cerca de cuidados, inclusive a leitura, que é importantíssimo para isso, com certeza você vai... Eu acho que o mais importante, o que você lembrou aqui, porque eu estava discutindo alguns fatores, e aí por isso que é bom vocês estarem se colocando, a leitura é uma característica preponderante para que você se torne um idoso senil. Né? Que bom, Independente se eu vou ter Parkinson, Alzheimer, se eu leio e cuido da minha qualidade de vida, quando eu tiver lá 80, 85 anos, a depender dos problemas psicológicos que eu tive durante a vida, eu vou ter mais serenidade. Então, entendi, professor. Você falou. Eu tenho professoras de inglês que elas têm muitos alunos idosos, justamente por recomendações de eles aprenderem uma nova língua, porque isso estimularia o cérebro. Ô, professor, só completando aqui a pergunta, senão eu esqueço. Eu sou meia... então, a diferença aí de fenótipo e genótipo, por favor, resumidamente. Então, genótipo é o que você carregou dos seus pais, tem a ver com a genética. Eu troquei. As suas informações hereditárias, aquilo que foi passado dos seus antepassados. Fenótipo tem a ver com o ambiente, tudo que está relacionado com o ambiente. Leitura, alimentação, exercício, tudo que está envolto com a qualidade de vida, a parte econômica, social. Nós estamos passando agora uma situação complicada. Nós não sabemos como vai ser o futuro, né? Diversos profissionais aí, como é que vai ser essa relação do trabalho. Então, isso interfere, pode ser um gatilho que venha a favorecer um aparecimento de algum caso. Eu hoje sou mais ansioso do que eu era um mês atrás. Hoje eu estou mais ansioso, eu quero sair desse momento, eu quero voltar a trabalhar. Eu também. Entendeu? Cláudia, mais ansioso, ninguém segura, hein? Meu Deus. Cláudia, eu também quero sair. Obrigado, professor. Eu queria entender, para mim ainda não está claro, o axônio, assim que se pronuncia, detritos e corpo celular. Eu ainda não estou conseguindo entender isso. Então, eu vou passar aqui um pouquinho. O corpo celular, Cláudia, é justamente onde estão localizados o núcleo, a membrana celular. Então, eu tenho o citoesqueleto, eu tenho o núcleo. Esse núcleo é o que passa, geralmente, as informações hereditárias de tudo que eu carrego dos meus pais. Os dendritos são justamente essas ramificações aqui, ó. São ramificações que vão interagir com outras células a depender do meu estímulo. Se eu sou uma pessoa que leio bastante, se eu sou uma pessoa que gosto de aprender, que gosto de desafios, problemas para poder resolver, a depender dos problemas, que tem problemas que atrapalham mais do que ajudam, eu vou ter o quê? Mais ramificações entre esses neurônios. E eu tenho, ó, aqui, ó, a soma, o corpo, né? Então, eu tenho o núcleo, eu tenho a membrana, eu tenho mitocôndria, tudo isso aqui faz parte do quê? Para que minha célula consiga respirar, para que minha célula consiga transpor a informação que necessita para aquele sistema, né? O núcleo que vai poder se distribuir, trazendo as informações hereditárias. Então, o corpo é onde está as regiões funcionais dessa célula. Os dendritos são as ramificações. E o axônio, que é a cauda maior, é justamente onde se passa a condução nervosa. É onde sai a informação. Essa informação ela passa para uma região. Então, eu tenho um axônio. É como se fosse a cauda do neurônio. Né? Então, eu tenho a cauda. Então, eu tenho várias caudas. Então, a cauda principal eu chamo de axônio, altamente o que é especializada.
Então, eu tenho axônios que têm capacidade de transmitir muita informação e tenho axônios que também têm uma funcionalidade diminuída para passar informação, a depender da região que esteja. Então, quando eu penso no neurônio, eu penso nele sendo distribuído em três fatores. Corpo, que é onde tem as estruturas responsáveis pelo funcionamento desse neurônio, núcleo, membrana, e aí na membrana eu tenho o citoplasma, onde vai estar lá a respiração, onde a célula vai conseguir respirar, vai conseguir interagir com substratos energéticos. Eu tenho os dendritos que vão transmitir essas informações para outras células e tem um axônio que é a parte mais, assim, tem estudiosos que falam que é o mais importante do neurônio, porque é ela que é responsável pelo quê? Por passar a informação de maneira rápida. Um exemplo que nós estávamos comentando aí, Parkinson. Parkinson, muitas das vezes o indivíduo tem problema de Parkinson justamente por essa incapacidade do neurônio de transmitir essa mensagem, o neurônio motor. E aí nós entramos com diversas doenças que atrapalham essa passagem do axônio. Então, por isso... Vou dar só um exemplo didático, digamos assim, dessas três partes, né? Você pensa no corpo celular como sendo uma semente, onde está toda a informação de como vai sair, como vai se formar aquela árvore. Os dendritos, eles são a raiz, que é o quanto aquela árvore vai, o tamanho daquela estrutura, o quanto ela é capaz. E o axônio é o tronco, que é onde ele vai se mostrar mesmo, onde que você vai passar toda a informação para formar a árvore em si. Então, é só um esquema para você pensar assim, para guardar mesmo como que funciona o neurônio, né? Você tem ali o corpo, que é o DNA, né? E outras partes também, que é a parte... Tipo, ele vai definir o que vai ser. Por exemplo, se você pensar numa árvore, ele vai definir se vai ser uma macieira ou se vai ser uma mangueira, assim, entendeu? E aí você tem os dendritos, que vai definir se aquela árvore vai ser robusta ou se ela não vai aguentar tanto, e aí e o tronco, que vai mandar toda a informação para ela ser o que ela é. Ok, Cláudia. Eu gostaria de responder a pergunta do Jonas, não é isso? Miriam, qual é a pergunta? Você tem como você ver para mim aí, que eu estou tentando entrar aqui. A pergunta do Jonas é: esses caminhos novos cerebrais seriam os mesmos dos quais os psicólogos usam para tratar de traumas? Uma pergunta que eu não vou saber te responder quais são os caminhos que a psicologia utiliza. O que eu posso te responder pode ser o quê? Os novos caminhos que a psicologia vai estimular para que o seu cérebro, a sua interatividade nervosa, crie para chegar naquilo que se precisa. Então, ele não vai utilizar esses caminhos novos, ele vai estimular o seu cérebro a novos caminhos, a produzir novas experiências, novas percepções do mundo. Tem muita gente que é fechado no seu mundo e aí descobre que teve um problema, uma doença, e, poxa, mas eu não tinha essa doença, eu não era assim. E aí o psicólogo, vocês vão estimular o sistema nervoso, né, o sistema psicofisiológico, para que você crie alternativas, apareça com um novo caminho, uma nova percepção de você mesmo e de você para com o mundo. Então, um exemplo, um bom baiano, eu gosto de dar muito meu exemplo, eu me achava um cara completamente relaxado, totalmente baiano relaxado. Baiano é relaxado. Quando eu me descobri dislipidêmico, cheio de arritmia, um dia conversando com as amigas minhas, uma psicóloga, porque eu trabalho muito com psicologia, né, com minhas amigas lá. Então, elas conversando, amigas e amigos, e conversando comigo, falaram: Alexandre, você é um baiano mentiroso.
você é completamente ansioso, quer resolver tudo na hora, quer fazer tudo no mesmo tempo. Então, caramba, 39 anos, imaginava um cara relaxado. Então, agora que eu estou começando a perceber a importância de criar novos pensamentos, novos caminhos no meu cérebro para poder diminuir essa ansiedade. Se eu falar para você que eu melhorei, eu vou estar mentindo, eu ainda continuo bastante ansioso. Muito obrigado, Miriam, pela pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Não parece que você é ansioso, pelo menos para a voz sua tá boa para te explicar, porque essa matéria é bem complexa, mas a gente está conseguindo entender um pouquinho agora, né, pela sua paciência de explicar com calma. Eu achei legal, tô achando legal. Tô me envolvendo. E olha, pegando a deixa do Jonas e do Jaime, eu estou tendo que aprender esse novo caminho o tempo todo e a todo instante, até falar mais baixo, porque os vizinhos aqui devem ficar pé da vida quando eu começo a falar alto. Então, eu estou tendo que me segurar. E é difícil, você fica o tempo todo se policiando. Porque na sala de aula, eu vou falar alto com você, eu vou te chamar, vou te levantar, a gente vai falar, vai dar ideia. Aqui não. Aqui nem o chat eu consigo ver. Então, eu preciso de uma ajuda para fazer isso. Então, eu fico naquela sensação. Os neurônios vão facilitar o quê? Né? Por que nós precisamos saber dessas estruturas? Justamente porque é o cérebro que está envolvido na coordenação e na regulação das funções corporais. Nada disso acontece, dessa interatividade, desse novo aprendizado, de novos caminhos, se o meu cérebro não conseguir o quê? Coordenar, analisar e regular as funções corporais, regular outros caminhos, outras ativações dessas células, para que eu possa, né, ter uma percepção de ansiedade diferente. Então, o que fica claro? Para que eu possa aprender, eu preciso ter interatividade de comportamentos, de estímulos que façam o quê? Que ativem as minhas células principais do sistema nervoso, que são os neurônios. Então, os neurônios, eles têm, para que ele possa, né, melhorar essas sinapses, esses caminhos celulares, eu preciso primeiramente o quê? Irritar e fazer com que ele conduza esses estímulos em diversas células do meu corpo. Então, quem faz isso é o neurônio. Então, toda vez que eu faço alguma coisa, a minha finalidade é estimular o neurônio, fazer com que ele se ative, ele vai ativar na maneira de estímulos elétricos, para fazer com que aquela região cerebral consiga entender, analisar aquilo que eu quero e aí comandar naquilo que eu quero, ou se é fazer uma caminhada ou se for para dar a lida em alguma situação. Uma outra célula que chegou, que a Miriam comentou, que são as células da glia, que são células também do sistema nervoso, que não fazem esse tipo de transmissão celular. Então, a célula da glia, como nós falamos, é uma outra qualidade de células que tem uma outra função cerebral, que é justamente de proteção, isolamento, nutrição desses neurônios, inclusive deixar eles cada vez mais o quê? Líquidos, fluidos, porque quanto mais fluidez eu tiver na região cerebral, mais rapidamente eu tenho estímulos nervosos passando. E aí eu vou lembrar de vocês, quando tem relâmpago na praia, a gente não vai no mar tomar banho de mar, justamente porque se o relâmpago cair lá na frente, vai ser transmitido até onde eu estiver. Então, é nervoso e esses dois tipos de células que formam o meu sistema nervoso. Nós falamos sobre, a Cláudia trouxe a pergunta porque ela não tinha entendido o que seria o corpo celular, os detritos e o axônio. A Miriam comentou muito bem, deu o exemplo da árvore.
eu vou passar adiante, se alguém tiver uma dúvida pode me falar, né? Aqui eu tenho um slide onde eu demonstro a importância de cada um deles, né? Então, o que tem lá no corpo celular? Eu tenho um citoplasma, eu tenho membrana neural, eu tenho um citoesqueleto, eu tenho um núcleo, que são estruturas que estão presentes em todas as células no meu corpo, né? Todas as células, quando eu digo a maioria, porque tem célula que não tem núcleo, mas é uma célula, mas na maioria das células eu vou ter essas estruturas presentes justamente para que minha célula consiga viver, consiga respirar, consiga se alimentar e outras coisas mais. Aonde está presente isso? No corpo celular, ou no soma, como se fala. Aí eu tenho os detritos, que é justamente as ramificações dessas células, e é através dessas ramificações que eu consigo estimular um outro tipo de neurônio, né? Então, é através desses detritos, que é onde passa essa informação pelo axônio chegando na periferia. E eu tenho os axônios, que é justamente o caminho principal, o caule, como a Miriam comentou. E esse caule, ele tem características diferentes. Primeira característica que é importante falar é a bainha de mielina. Se alguém já ouviu falar sobre a baía de mielina, é justamente o que é essa baía de mielina. Tem um filme, que eu não sei se vocês já assistiram, chamado Olho de Lorenzo. Alguém já assistiu? Olho de Lorenzo. Quem não assistiu, se puder, é fantástico o filme. Olho de Lorenzo. É justamente o quê? Uma doença degenerativa que acomete um filho de um casal, e esse casal descobre que há um processo degenerativo da baía de mielina. E aí o que acontece? Esse disparo, que tem que ser, exemplo, na velocidade da luz, acontece em menor propagação, até cessar. Quando eu cesso esses estímulos, o que acontece? Eu acabo apagando, é apagar mesmo, é como se eu estivesse tirando da tomada, né, o fio que liga a minha televisão, das regiões cerebrais. E aí eu tenho aquele processo degenerativo que acontece na criança. Eu não vou contar o filme, deixo aqui para que vocês possam assistir e poder entender, levando em consideração isso que nós falamos aqui agora. Olho de Lorenzo é importantíssimo. Mas o que fica, né, desse neurônio? Esse neurônio, ele é diferente, ele responde com estímulos elétricos, ele é dividido em 3 partes, né? Eu tenho o corpo celular, eu tenho detritos e axônios, eles não são contínuos, e é por isso que eu tenho os dendritos, justamente para ligar nas sinapses nervosas, que nós vamos falar mais para frente, e assim eu consigo ter controle. Quando eu digo controle, não o cérebro ter controle de regiões específicas do cérebro, a depender de cada comportamento. Na parte motora, eu tenho uma região cerebral que comanda todos os neurônios que vão controlar a musculatura. Na minha região central, eu tenho uma outra população de neurônios que vai responder vegetativamente. Eu tenho aumento de frequência cardíaca sem querer que essa frequência cardíaca aumente. Eu dou um exemplo muito bem assim. Eu apaixonei, né? Cheguei no INCOR e me apaixonei por uma pessoa. Toda vez que eu chegava para falar com ela, né, a minha esposa, meu coração batia mais forte, eu ficava suado, eu não conseguia falar. Caramba! Toda vez que eu encontro a professora Débora, eu não consigo, eu gaguejo, fico com vergonha. Então, isso está relacionado ao poder vegetativo do cérebro de controlar, e eu não consigo controlar voluntariamente aquela batedeira. Então, é por isso que eu tenho essa condição de células específicas fazendo isso. E a baía de mielina, que é importante demais. Por quê? Nós estamos tendo essa aula aqui agora, vocês estão tendo que ter o quê? Atenção em diversos fatores. Primeiro, na plataforma Zoom, no professor que fala, no chat, no conhecimento que vocês vão ter que buscar da escola, dos livros que vocês estudaram, da criança que está passando do lado. Então, tudo isso tem que ser na velocidade da luz. Eu tinha que ter uma célula específica que pudesse conduzir essas regiões de maneira rápida. Quem faz isso? Justamente o axônio, que tem a baía de mielina,
que é uma estrutura proteica que favorece essa passagem quase que imediata. E é por isso que eu tenho reações específicas a todo tempo e a todo instante. Ok, pessoal? Professor, a Thais está perguntando se esse material vai ser disponibilizado. Vou disponibilizar. Todo o material que nós tivemos aqui, aula, eu vou transmitir para vocês lá no material didático. Uma pergunta que eu acho que eu li, mas pode ser que eu tenha confundido, que eu não tenho certeza. Quando a pessoa está com um problema na bainha de mielina, é o que causa a esclerose múltipla? São vários tipos. Essa esclerose que nós falamos, que é o óleo de Lorenzo, é uma esclerose. São vários tipos de esclerose, Miriam. Pode ser pela baía de mielina, como também pode ser por alguma deficiência de neurotransmissores. Nós falamos aí de Parkinson e Alzheimer. Tem a ver com dopamina. Tem a ver com o neurotransmissor dopamina cerebral. Então, nós temos nessa relação de esclerose múltipla várias interferências que podem ocorrer nesse neurônio, nessa transmissão de um neurônio para outro, que nós vamos falar mais para frente, que é um setor químico. Então, pode se ocorrer, pode estar vinculado à baía de mielina, mas também pode ser que seja outros detalhes, ou uma produção menor de dopamina, no caso da Alzheimer, ou na questão da ansiedade, um aumento da serotonina. Então, tem várias situações que nós precisamos predizer. Na questão que você falou, pode ser a baía de mielina, sim, a depender da esclerose múltipla. Professor, essa bainha ela faz a função, se a gente tivesse o fio elétrico, da capa do fio, né? Quando danifica essa bainha, o fio perde condutividade, né? Então, você dispersa a condução, mais ou menos isso, né? Perfeito exemplo. Tá. Só tinha uma pergunta. Eu vi você mandou um texto que era neurônio, título, tinha várias informações e falava das partes do neurônio, né? E ele falava que os dendritos e o axônio, os dois fazem interação. Assim, eles se ligam. Sinapse nervosa. Isso, se ligam. Quando a gente pensa em condução elétrica, assim, como eu citei o exemplo do fio, a gente pensa, eu penso num fluxo, numa direção, né? Se tudo isso conduz sinais ou estímulos e tal, ele quebra um pouco essa minha ideia que eu tinha de uma condução linear. Parece que é uma explosão, assim, o estímulo chega ali e ele explode assim para vários lados. É isso que acontece, assim, a grosso modo? A grosso modo eu posso dizer que sim, mas a grosso modo eu posso dizer que sim, porque esses estímulos eles chegam pelo tronco encefálico e daí vai para as regiões do cérebro. Agora, nós temos o retardo. Nós temos como é que é o nome? Javier, como é que é? Miriam, me ajuda aí, deixa eu ver. Corpúsculos de Javier. Os nódulos de Javier. Nódulos de Javier. Os nódulos de Javier, Jaime, servem justamente, muitas das vezes, para retardar o estímulo em algumas regiões específicas do cérebro. Então, eu tenho regiões que são responsáveis, no caso de um susto, de fazer o movimento corporal. Eu tenho regiões no meu cérebro que, ao invés de comandar esse estímulo de movimento corporal, de tomar um susto e levantar a mão, de ficar parado e gritar. Então, vai depender muito de como foi o seu comportamento e o aprendizado que você teve durante a vida. Então, isso vai ser o quê? Isso vai ser adquirido durante a vida. Então, durante a vida, como isso foi adquirido, aí você vai ganhando inteligência nessa relação neuromotora e neuroendócrina.
Então, quanto mais você passa por isso, quanto mais você interage, você vai adquirindo conhecimento, mais aquilo vai ficando o quê? Mais aquela informação vai ficando mais fácil de você levar. Então, ao invés de você ter aquele aumento hormonal de adrenalina, você tem pequeno aumento de adrenalina. Então, seu corpo já corrobora, porque isso não é mais estranho para você. Esse caminho cerebral já foi bastante estimulado nessa vida sua. Então, você já tem um caminho para aquele estímulo emocional do susto. Então, aquilo não é novidade. Então, você adquire, vai criando caminhos, tipo, você primeiro passa lá, usa uma enxada, né, e faz um caminho. Depois você vai lá, coloca o cimento. Depois você vai e passa lá o asfalto. Então, isso vai te trazendo o quê? Uma facilidade de você lidar com isso. Agora, que eu posso pensar que esse estímulo cerebral ele vai chegar no meu cérebro de uma maneira potente, ele vai. O meu cérebro é que vai distribuir de acordo com o meu comportamento de vida, como eu fui estimulado durante a vida. E um exemplo que você comentou, eu vou trazer um slide que eu trouxe aqui, espera aí rapidinho, que fala muito bem desse papel elétrico para o estímulo químico. Está passando aí, não? Não. Não, um momentinho. De novo deu problema. Vou abrir novamente. Eu estou vendo agora o chat aqui. Espera aí, deixa eu só tentar novamente para botar um slide que demonstra muito bem isso. Descobrindo o sistema nervoso. Estão observando aqui? Tá dando para observar, pessoal? Sim. Então, o que acontece? O estímulo nervoso, o elétrico, é isso aí, ó. Eu estimulei um axônio. Uma célula nervosa. Não axônio, eu estimulei uma célula nervosa. Esse disparo elétrico, que é justamente na questão da bomba de sódio e potássio, de repolarização e despolarização, que é uma crescente celular para que eu tenha o estímulo, faz com que haja o quê? A corrente sanguínea, a corrente elétrica, e aí eu tenho, ó, o neurotransmissor aqui, ó. Então, eu não tenho ligação entre os neurônios. Eu tenho uma corrente elétrica passando pelo neurônio, e aí, a partir do momento que para ele estimular um outro neurônio, eu preciso que haja o quê? Eu preciso que haja o estímulo da sinapse nervosa justamente para liberar o neurotransmissor, para eu poder ativar um outro neurônio. Então, passa-se o estímulo elétrico, eu abro, e aí eu tenho a liberação química de um neurotransmissor. Nós falamos na semana passada da acetilcolina, que está precisamente lá no sistema nervoso central, mas pode ser dopamina, pode ser os genes da GABA, pode ser serotonina. Então, aí eu tenho agora, ó, o estímulo de uma outra célula nervosa, um outro neurônio, e assim vai se passando até chegar naquilo que eu quero. Jaime, tudo ok? Professor, Ok. a Carmen está perguntando se aprendemos por exemplos e repetição. Aprendemos. Aprender por repetição é você justamente... Foi o que eu falei, a partir do momento que eu faço primeiramente o caminho, depois eu vou fortalecendo esse caminho porque eu quero trafegar, eu quero caminhar por ele de uma maneira mais segura. Então, eu vou utilizar toda a questão do asfalto, eu vou colocar calçada e o treinamento, o estímulo, você dando todos os dias esse estímulo, você vai fortalecendo esse link, né, que eu tenho, esse caminho nervoso.
E não é por isso que, muitas das vezes, por eu ter um problema genético, eu tenho um genótipo, e esse genótipo, a depender do meu fenótipo, eu vou fortalecer mais ainda esse gatilho. Então, pode causar um problema, eu fortaleço mais ainda esse gatilho. Então, eu aprendo com repetição. O treinamento, ainda mais quando é o controle neuromotor. O controle neuromotor, né, o exercício físico, o treinamento físico ajuda muito, esse treinamento sistematizado, a me tornar um atleta que muitas das vezes nós observamos aí na televisão. Oi, professor. Eu queria saber se você depois vai gravar falando, fazer um resumo, gravando, falando, porque eu acho interessante falar, né? Tudo isso depois, porque é muita informação. Depois, né? Eu acho que é legal para a gente depois recordar, não sei. Essa aula eu vou colocar. Essa aula, por ser uma